começar aqui uma versão pocket, uma versão bossa nova do nosso encontro. Nosso zagueirão, infelizmente, provavelmente não poderá entrar. Vamos ficar na expectativa de que o nosso amigo Cleveland, Cle, para os mais íntimos, possa surgir ao longo do nosso bate-papo. Ô, Vitão, começando pelo começo, como é de hábito, o Omicron fingiu que foi, mas não foi e voltou, né? Os Corona Lovers devem estar entristecidos, né? Acho que sim, porque não matou ninguém ainda. Graças ao meu bom Deus, né? Puxa vida, a gente precisa de um pouco de sossego, né? Tá Eu acho que difícil. essa conversa de cepas novas, variantes, vão surgir. Essa é uma conversa que será recorrente, né? Como tem sido desde a existência da humanidade? Eu acho que todo o alarde que fizeram na semana passada, né? Muita espuma por nada, né? Então, assim, mercados caindo, aquele exagero, aquela Então, panaceia. 36 anos de mercado financeiro tiraram qualquer ingenuidade que pudesse habitar a minha alma. E eu sempre tenho um olhar assim, pô, alguém ganhou grana com esse negócio, viu? Verdade. O que você acha, Xará? Ganharam dinheirinho aí com o Omicron, com essa balançada que o mercado deu? Eu acho que, assim, o cachorro mordido por cobra, né? Você vê uma variante que se espalha muito mais rapidamente. Puta, primeira reação recolhe as velas todas. Aí passam alguns dias e vê que não é nada disso. Não sei se alguém ganhou dinheiro. Alguém deve ter ganho dinheiro porque reagiu antes ao negócio, né? Mas A queda sem teorias conspiratórias, né? Não, eu acho que não. Assim, porque teoria conspiratória teria que supor alguém espalhando um boato, tal. De fato, existe a variável Omicron, é só a avaliação de quão grave é a ameaça, né? E num primeiro momento ninguém sabe, tal. Aí quem caiu na real antes ganhou dinheiro, porque saiu antes, né, comprando. Com certeza, né? A própria pandemia em si, de certa maneira, apesar da gente ter passado por um duríssimo processo de reprecificação dos ativos, ao final das contas, né? Conforme eu canso de dizer, né? Depois fogo em Roma e seguimos por aqui, né? Bom, então, o Victor, exceção feita essa Omicron, que ainda roubou uns minutos da nossa atenção, vida normal daqui para frente, né? Só falta liberarem aí o uso da máscara. Carnaval, Réveillon, parece que não vai ter por precaução, né? Acho prudente, apesar do impacto econômico que isso gera, né? O carnaval está mais longe, acho que ainda pode ser estudada, né, a situação. O Réveillon, muitas cidades estão cancelando aí as aglomerações, apesar que eu estou escutando no Rio de Janeiro que não sabe se vai ter fogos ou não. Se tiver fogos, inevitável que haja alguma aglomeração. Eu não sei se nesse momento essas aglomerações fazem diferença, né? Não tem feito. As praias durante os dias não estão lotadas? Agora, assim, a precaução ela é recomendável e o Brasil não tem muito, porque as fronteiras aqui são fronteiras totalmente abertas, inclusive para europeus, que tem em muitos países ainda uma situação de casos novos não resolvida, e aqui eles entram como eles querem, né? Quando nós estávamos na roça, não faz muito tempo, éramos párias mundiais. Se quiséssemos sair daqui para outro lugar, 2 semanas de quarentena, fica na tua, enfim. E a gente não trata os demais com a mesma reciprocidade. Não por uma questão de vingança, mas por uma questão de cautela. A situação aqui está resolvida, assim, entre aspas. A pandemia hoje é um resíduo, é uma endemia. Só que assim, ela não foi resolvida no mundo ainda, e eu acho que não custava nada ser rigoroso nessa política de entrada. Já passamos por tanto sacrifício, né? Assim fizeram conosco, né? Assim fizeram conosco. Então, eu acho que essa cautela nós não temos. A questão do carnaval, acho que tem tempo ainda para ver se o negócio vai ou não. Acho que o carnaval, por exemplo, que é o desfile das escolas de samba, não tem problema. Aquilo é um jogo de futebol.
Acho que o carnaval, a grande questão é essa questão dos blocos, né? Porque aí sim são multidões e multidões aglomeradas por muitas e muitas horas. É um tema a ser considerado. Hein, Vitor? E com bastante contato físico, né? Botando em contato. Trocas de fluidos e tudo, né? Tudo. É isso aí. Então acho que aqui, mas tem tempo ainda para ver como estaremos até lá, né? O fato é que os nossos números seguem super baixos, não deve cair muito mais do que caiu, né? A gente está com menos de 1 óbito por milhão no país, todos os estados abaixo de 2, 19 estados abaixo de 1. É uma situação muito boa em termos de números relativos, né? E mesmo a incidência de novos casos nos indica que ainda tem uma queda aí de uns 20% para ser registrada nas próximas 4 semanas. Ainda vai cair um pouco mais. Mas, assim, a verdade verdadeira é que passou. Passou, né? Graças a Deus o pior já ficou para trás, página E a virada, reta Delta, final. veja só, a Delta que causa ainda preocupação na Europa, ela está aqui faz tempo. Aqui ela não vai ser agora que nós vamos ter uma incidência de Delta, né? E essa Omicron aí, pelo jeito, ela é um presente de Natal da pandemia, porque ela não é nada. Ela até agora, né? Bom que se diga, mas todos os indicadores precoces eles mostram que ela não vai fazer muito estrago, não. Tá certo. E aí, Você Xará, sabe que eu volta da você vitória, né, Xará? sabe que eu estava vendo uma estatística? Você tem mais ou menos 85 mil mortes por pneumonia por ano. Isso dá mais ou menos 1,1 morte por milhão por dia, que é mais do que a gente está, é basicamente o que a gente tem hoje com a Covid, né? Mais ou menos isso, 1,1, né? Por milhão Nos por últimos dia. 30 dias, nos últimos 30, a morte por pneumonia foi o dobro da Covid. É. E Assim, como é que a gente, não sei se você sabe, Vitor, como é que a gente está naquele indicador do total de mortes em relação ao ano no passado? total, nesse momento, a gente Qual que é o vai... excedente? A última vez a gente estava em 12º, alguma coisa assim. Agora nós estamos na fase de sermos ultrapassados, né? Então, assim, esse é um negócio que parece uma sanfona. Então, a gente começou Mas eu digo mal. assim, excedente de mortes, neste momento, qual é o O percentual? excedente não tem mais. Não tem mais excedente. Teoricamente, já Não, estamos na normal. nesse momento, estamos normal na questão do óbito. O total de óbitos é o que deveria ser uma situação normal. A Covid entrou e ela acaba substituindo, mas no final do dia... Agora, esse indicador acumulado, eu não sei, mas aí com o tempo a gente vai ver. O Brasil nem de longe será o pior do mundo nesse indicador de excedente, e no indicador só de Covid, ele está sendo ultrapassado. Agora estamos na fase de sermos ultrapassados, né? Principalmente pelos países da Europa Oriental e tal. A gente já deve estar aí na posição de 15º, 16º, alguma coisa do gênero. Não que a gente queira se confortar na desgraça alheia, né? Porque a gente não pode ignorar as vidas que foram perdidas e a dor das famílias. Mas ao final desse processo, diferente do que muito tentou se apregoar, o Brasil não foi o pior lugar do mundo, né? Em termos de Covid, né? Não, veja, está nivelado. Assim, está nivelado com outros países do continente, está nivelado com os Estados Unidos, foi pior que a Europa. Na África não dá para confiar na informação. China, muito menos. Assim, o que esperar de diferente também, né? Exatamente, né? Somos, como Será nós... que numa um país continental, de fronteiras abertas, super complexo, assim, normal que a gente tivesse uma incidência. A Índia sofreu, só que você não vê os números da Índia, eles são mascarados também pela informação deficiente. Então, assim, foi ruim, mas eu não entendo como poderia ser tão diferente, sabe? Quando você olha para a Argentina, por exemplo, que fez o oposto, ficou igual. Como num dos nossos raros consensos, né? Somos Série B, né? Isso aí, Série B. somos Série B. Série B, Somos Série B. Mas espera aí, não somos Série B em tudo. Temos Série B, alguns... que agora mudou de nome, está sendo chamada de Champions B. No caso do futebol. Mas espera aí, que nós não somos Série B em tudo. Em algum lugar
em alguma coisa nós ficamos na frente dos Estados Unidos. A revista Time fez uma votação popular para eleger o Homem do Ano. E qual foi a surpresa para alguns, para outros não, merecidíssimo prêmio para alguns, qual foi a surpresa que em primeiríssimo lugar, chora cavaco, quem que nós tivemos? Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil, superando, inclusive, o ex-presidente americano que ficou em segundo lugar, Donald Trump. Eu gostaria das considerações, né, desse honroso título de Homem do Ano para o presidente da República Federativa do Brasil. E aí, é a voz do povo, é a voz de Deus? Ou o Bolsonaro tem aí uma legião de milhões de robôs que ele coloca lá votando a seu favor? O Bolsonaro ainda tem o maior engajamento nas redes sociais, Xará? Tem, de longe. Tem uma reportagem, até, aliás, estatística é um negócio incrível, né? Eu li que você escreveu sobre estatística, muito bom. Saiu uma reportagem faz uma semana e meia e tal, de que o Bolsonaro estaria perdendo a liderança, não, estava crescendo menos, né, do que o Moro e o Lula. E aí você olha os números, pô, é claro, o cara já é tão gigante, tão maior do que os outros, que, pô, em percentual você está crescendo menos, é óbvio. Mas 1% que ele assim, cresça equivale a quantos dos outros, né? Exato, em termos absolutos ele ainda agrega mais do que os outros, enfim, mas ele é gigante em termos de tanto de número de seguidores quanto de engajamento. E eu acho que está aí provado nessa votação. Eu dei uma olhada, são 9 milhões. Até fiquei curioso, porque foram 9 milhões de votos, né? Não sei se a Time tem esse número de assinantes, porque deveria estar aberto. Votação aberta, né? Com certeza. Então, deveria estar aberto só para os assinantes, tal. Pelo jeito foi aberto, porque 9 milhões é muita coisa. Foi 24% para o Bolsonaro. Em segundo lugar, distante, 9% para o Trump. Então, obviamente, que presidente, teve uma campanha que juntou seguidores e robôs para inflar o cara. Robô, né? Eu não sei, porque normalmente nessas votações eles têm aquelas. Eles acabam controlando, não sei se como controlam. Não. Pode ficar tranquilo que os caras encontram alternativas. Enfim, mas o fato é que o cara tem engajamento nas redes, você olha os números no Brasil, o cara é distante, é maior que a soma de todos os outros, né? Então é muito, muito distante mesmo. Então é só um reflexo disso. Eu acho até, eu me lembrei dessas votações. Eu estou com uma sensação aqui que tanto você quanto meu amigo Victor estão menosprezando esse importantíssimo título, hein? Não, me faz lembrar aquelas votações em jogo de futebol, que o cara, que o Pablo do São Paulo ganha. Exato. No ou banco. Então o Volpe. Vamos escolher aqui o melhor jogador em campo. Não faz muito tempo, teve uma votação popular no futebol, o Maradona ganhou do Pelé, porque quando os brasileiros souberam que estava rolando, não deu tempo de... Exato. Então, você acha que, né? Você acha que, por exemplo, os simpatizantes de Lula ou Moro, os dois candidatos mais destacados na disputa, dormiram no ponto? Ou não? Eu acho que isso aí, eu considero esse prêmio meio que irrelevante, né? É verdade. É isso que eu considero. Eu acho que tem muito bolsonarista que vai discordar de você. Não, mas óbvio, você pode dar o prêmio de qualquer prêmio Bolsonaro, o bolsonarista vai achar o máximo. Mas assim, eu considero irrelevante, ele é mais parecido com o prêmio da Exame, né? A empresa do ano. Normalmente, dali uns 3 anos, ela quebrava a empresa. Não sei se vocês lembram. Ou então aqueles top of mind que os caras passavam vendendo na sua empresa. Olha a lista da empresa do ano, depois dá uma olhada nos anos seguintes, ver o que aconteceu. Você vai ver, a maldição de Exame. Então, assim, se votação de internet, putz, aí é um negócio... É qualquer coisa, né? Não, e depois assim, ele não foi escolhido personalidade do ano. Quem escolhe é o board, os editores, né? Não, senhor. Vox Populi e Vox Dei.
A voz do povo é a voz de Deus. Foi o Mas povo, a aí vai ter o população. material para bolsonarista ficar falando e vai ter o material para os antibolsonaristas Eu acho que também vocês são muito falarem. céticos, cara. Um prêmio como esse é tão importante, meu. Homem do ano, elegido pelo povo. O povo tem a voz de Deus. Não é possível, cara. 2 milhões, foram 2 milhões, eu fiz a conta, 2 milhões e 100 mil votos. Eu acho que se juntar, o número que eu tenho mais ou menos é uns 50 milhões de seguidores entre Instagram, Facebook, Twitter e tal. Claro, tem sobreposição, mas é muita gente. Então, de fato, ele tem essa massa aí, ele tem como Olha, eu acho que mobilizar. as redes sociais na próxima eleição, elas serão relevantes, esse efeito será mais pulverizado, mas obviamente que o Bolsonaro não irá nadar de braçada na próxima eleição como nadou na primeira, até porque novidade, se é que a gente pode dizer assim, né, de um cara que foi deputado durante 28 anos. Mas, enfim, e a maior prova de que ele sabe disso é que ele foi buscar uma estrutura partidária a um custo político elevado, né? Sair de mão dada com o Valdemar, né? Contudo, a gente também não pode deixar de levar em conta que num processo, na corrida eleitoral, as redes sociais ainda terão um peso relevante. E esse nível de engajamento, agora deixando de lado, que de fato, né, uma votação, o pessoal se engajou lá, ele ganhou, melhor ganhar do que perder, enfim. Mas, de toda forma, eu acho que as redes sociais seguirão tendo um papel relevante nesse sentido. Eu acho que é algo positivo para ele. Veja, na eleição passada ele era pedra, não era Sim, vidraça. sem Você dúvida. tinha um sentimento antipetista Muito grande. fresco, né? Porque agora ele existe, mas não é tão fresco, né? E ele passou, na verdade, boa parte da campanha calado no hospital. Então, não tem esses três elementos não existem mais, né? Ele é vidraça agora, porque tem 4 anos de governo, ou seja, está super vidraça, né? Com a janela aí exposta, né, para receber as pedradas. O antipetismo ele existe, mas ele não tem um monopólio mais do antipetismo e já é um sentimento que não é tão fresco, está mais distante, porque o pessoal também tem uma memória curta aqui no Brasil. Está em brasa, mas não está em chamas, né? E a questão dele ficar quieto não vai poder, né? Como representante do governo, ele vai ter que falar. E ele falando, ele gosta de escorregar em casca de banana. Sem dúvida. O Bolsonaro é um duro adversário para ele mesmo. Talvez, então, assim, eu diria até um adversário mais difícil do que o próprio Lula e o Moro. Então, eu acho que as redes sociais, o pessoal também aprendeu, né? E eu acho que aqueles elementos que tornaram a rede social tão relevante em 2018, eles não estão tão presentes hoje. Mas vamos ver, né? Vamos ver. E aí, Xará, o que você acha? As redes sociais seguem tendo um peso relevante? Esse engajamento é algo positivo para o Bolsonaro ou não vai fazer muita diferença, não? Não, acho que faz. É melhor ter do que não ter, né? Óbvio, né? Sem dúvida. Não acho que seja tão preponderante quanto antes. Tão preponderante quanto 2018. 2018, de fato, foi uma novidade, ainda que eu acho interessante isso, o próprio Obama, na primeira eleição dele, 2008, usou muito rede social. Né? Foi uma novidade na época. Na época, de fato, foi uma novidade. Aqui a gente chegou um pouco atrasado, né? Porque como aqui estava essa PSDB-PT, né? Uma coisa mais institucional, então precisou de um outsider para levar digamos, essa mídia, um outsider sem dinheiro, né? Sim. Porque se ele tivesse, como ele vai ter nessa eleição, né? Talvez não tivesse esse protagonismo. Era um instrumento que ele tinha na mão. Né? E eu acho que continua sendo. A necessidade transformou isso em algo mais concreto. Bom, falando de eleição, as eleições têm sempre as suas peculiaridades, aqueles momentos mais divertidos, né? Aqueles momentos que a gente registra. E nessa semana,
nós tivemos uma imagem icônica. Nós tivemos o ingresso do nosso candidato, por enquanto o mais forte da terceira via, Sérgio Fernando Moro. Nós tivemos o ingresso do Sérgio Fernando Moro num clube famoso da política brasileira, né? Que é o Clube do Cangaço, né? Nós já temos aí imagens do Fernando Henrique Cardoso montado num jegue, né? Tivemos todos os candidatos a presidente lá com seu chapéuzinho de cangaceiro, e o Moro debutou, né? Entrou para o clube, né? E realmente, né? Agora o juiz parece que de fato virou político. Daqui a pouco ele já está comendo uma buchada de bode e até fazendo alianças talvez que no primeiro momento não se pensassem serem possíveis, e que talvez apontando alguns mostre que não é tão novidade assim. Victor Loyola, Sérgio Moro juiz é passado, agora nós temos Sérgio Moro candidato com direito a chapéu de cangaceiro e tudo, é isso aí? É isso. Eu acho que a questão de vestir o chapéu, normal, né? Vejo como quem é político vai vestir o chapéu, vai comer pastel com caldo de cana, vai fazer essas coisas todas. Até aí tudo bem. E como você Eu e você e o Xará também faríamos o mesmo, né? Normal. Nossa amiga de papo de boteco, Alguns Ana, nossa amiga... fazem com mais É isso aí. com mais jeito, Naturalidade. com menos jeito, né? Isso. Tem muito cara eleito aí que não tem o menor jeito também, né? Vídeo aí, Sim. Fernando Henrique, José Serra, Dilma. Mas, Dória, Então, já pensou o Dória? O Dória, ó, juro por Deus, se essa eleição me der a chance, se eu não morrer, acontecer nada, de eu ver o Dória com chapéu de cangaceiro, rapaz, eu vou ficar feliz. Mas tem que ter dancinha, né? Não, a dancinha a gente já está acostumado, né? Mas eu não sei, a dancinha com chapéu de dancinha cangaceiro, com chapéu de cangaceiro. eu acho que não vai combinar, é capaz de alguém riscar uma faca lá no chão e falar, rapaz, o que você está achando aqui? Mas eu acho que assim, do Moro, eu já vi, ele vai ter que, ele tem umas vidraças, né? Primeiro que ele manifestou-se por muito tempo dizendo que não sou político, não vou entrar para a política, assim, N declarações, a la Dória, que também não seria candidato a governador, enfim. E o que ele fez, de fato, abre a porteira, né, da teoria das conspirações para o cara dizer, bom, foi tudo de caso pensado. Abre. Você pode dizer que não foi, mas que abre. O cara imaginar que, putz, foi tudo um plano traçado, que ele já tinha isso na cabeça. Pode ser que não, mas do jeito que ele fez. E eu acho que a janela, a maior vidraça é o fato dele ter permanecido. Ele permaneceu no governo 1 ano e meio, né? Até o ano, quinto mês, ele defendia o governo. E depois agora ele é um grande detrator, um grande crítico, mas durante 1 ano e 5 meses ele estava lá, inclusive há declarações dele defendendo o governo. Então, aqui tem pouco tempo antes de sair do governo. Tem um contraditório aqui que, putz, é mais um contraditório de político normal. Aliás, diga-se de passagem, o Moro, basta ouvir as gravações, ele só não seguiu no governo porque o Bolsonaro não cedeu na indicação do diretor-geral da Polícia Federal. Tivesse cedido, ele teria seguido no governo. Isso fica claro em todas as gravações, em todo o material da época. Mas tudo leva a crer que ele se sentia um peixe fora d'água, né? Aquilo ali foi a gota d'água. Mas a pergunta daí e já vi o Ciro colocar isso, né? É exatamente isso. O cara estava lá acobertando os filhos, né? E tudo mais, porque houve toda aquela questão, né? Do STF, que dá um jeitinho aqui, dá uma passada de pano para o Flávio, faz isso, faz aquilo. Na verdade, os primeiros indícios desse imbróglio todo do Flávio Bolsonaro surgiram antes dele tomar posse, né? Surgiram em outubro de 2018. Então, ele alegou que era tarde demais. Quando surgiu, já era tarde. Porque esse questionamento vai ser feito, né? Mas, você assumiu, você já tinha a conversa da rachadinha. Mas já era tarde demais. Nunca é tarde demais, tá? Então, assim,
talvez ele tenha se dado conta de que cometeu um erro né? Mas o fato é que ele tem, sim, algumas vidraças. E ele vai ter que se preparar, porque não será convincente para todos, né? Eu acho que quem pegou forte e viu nessas declarações agora foi o Ciro, exatamente com esses pontos. Falou, olha, tem isso, vai, se explica aí. Né? Se explica isso. Passou 1 ano e 5 meses defendendo bravamente o governo e agora você está falando que o governo não presta, que não sei o quê, mas bom, você fez parte dele, você se enganou por 1 ano e 5 meses. O que aconteceu, né? Então, eu acho que eu acho que esse lado é um lado bastante aberto a críticas, que ele vai ter que se virar nos 30. E tem um contraditório aqui bem grande. É o flanco pelo qual ele será martirizado, Marcelo Gutermann? Então, esse último ponto, eu acho que eu não concordo, não. Os 2 primeiros eu acho que faz sentido. O fato dele ter falado que nunca ia, né, entrar para a política e tal, ainda que se justifique porque cancelaram toda a Lava Jato e falou: "Puta, o único jeito de eu resolver esse assunto é entrar para a política, se não tivesse acabado". Se o Lula tivesse preso, não estaria sendo candidato, ele pode afirmar isso, né. Cabe às pessoas acreditarem nisso ou não, né, mas é uma história que faz sentido. E o segundo é o fato dele, Já sabia que pesava ter sobre o Flávio, né? não, eu falei da questão de ser político, né. Sim. E a segunda agora, qual era a segunda Do mesmo? Flávio Bolsonaro, dele já saber do Flávio Bolsonaro Não, e mas isso é um detalhe. Eu vou Ele falar então, eu vou falar passou 1 ano e da 5 questão dele meses, fazer parte dele fazer parte do 1 ano e governo. 5 meses defendendo o governo dos Isso. residentes. Para mim isso é assim, você está numa empresa, você pode até não gostar da empresa que você está, enquanto você está, você defende a empresa. Você joga num time de futebol, você pode até não gostar do time de futebol que está, né, você fala: "Puta, isso aqui tá esquisito, não estão pagando salário e tal". Se você acha que não deve ficar lá, então você sai, e aí sim você, né, quer dizer, enquanto você está lá, você é um profissional, né, você está comendo daquela comida ali. Puta, sair falando mal e sem sair, né, quer dizer, não significa que você aprovasse tudo, só que você não vai falar mal enquanto você está lá. É a mesma coisa do Guedes, eu tenho certeza que o Guedes acha que tem um puta monte de coisa errada, só que ele decidiu não sair, né, então enquanto ele está lá, ele vai defender aquilo, né. Bom, enfim, assim, para mim, o fato dele ter ficado 1 ano e 5 meses, é aquela coisa, vai pingando, e chega uma hora que fala assim: "Puta, isso aqui é a gota d'água, daqui eu não passo". E foi a questão do episódio do 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 da chefia da É, Polícia Federal, né. Esse foi o ponto. Se continuasse, não teria essa não seria a gota d'água, talvez fosse uma próxima, né, porque o Bolsonaro continuou testando, eventualmente poderia ser outra gota d'água mais para frente, a gente não sabe. Para o Moro, essa foi a gota d'água. Então eu não vejo contradição o fato dele ter o problema, acho que vem antes, é ele ter aceitado fazer parte do governo, né. Isso sim é criticável. eu acho que tem todo assim, você aceitou porque você não sabia que seria isso, né? Então você fala assim, Então, pô, tudo você bem, não achou que ia sabe, mudar quer dizer, eu tem muito ingênuo. achava, é que nem eu vou É, usar o exemplo do Guedes de novo, puta, eu achava que o cara era uma folha em branco e ele tinha um discurso anticorrupção, né, o discurso do Bolsonaro era anticorrupção. Ah, mas o cara tinha a rachadinha, tal, puta, na boa, a rachadinha, eu vou até assumir aqui um discurso bolsonarista, o que que é a rachadinha perto do Petrolão, né, o cara olha aquilo e fala assim: Rachadinha está no "Pô". estatuto do PT, é prática em É, 99% dos sei lá, gabinetes você parlamentares no pode, Brasil. é assim, você olha Não que esteja aquilo e certo, né? fala: Tá bom, vai, eu estou preocupado em estabelecer um novo regime jurídico que vai, moralizar, certo ou errado, não vou aqui discutir se ele está certo ou errado, eu tô na cabeça dele, que vai moralizar a vida política do país. Puta, rachadinha tá bom. O cara,
mantendo a rachadinha, o Bolsonaro vai me apoiar em todo o resto, que é muito maior do que isso, né? Então, eu acho que é isso que estava na cabeça dele. Agora, ele foi ingênuo, né? Ele não leu o Bolsonaro direito. Aliás, 46 milhões de pessoas não leram, votaram no Bolsonaro, né? Então, não é uma questão, para mim, né? O grande erro dele é ter saído de juiz para político, né? Dada a história. Claro, ele abriu o flanco aí. Depois ele ficou 1 ano e 5 meses no governo, saiu, tá? Para mim isso é detalhe, é absolutamente compreensível, dado que você está vamos dizer, você está numa organização, você não vai falar mal da organização estando lá, você vai falar mal depois que você saiu, eventualmente, para justificar a sua saída, inclusive. Então, eu acho que a vitraça do Moro ela é mais embaixo, ela é a questão, puta, porque você entrou na política, tendo sido decisivo na prisão do Lula. Essa é a contradição fundamental, né, do Moro. Bom, eu vou pedir escusas ao ilustríssimo relator Marcelo Gutmann, meu xará. Já está vendo abrir aqui uma pequena divergência. No discurso de filiação do Sérgio Moro ao Podemos, ele diz que desde o primeiro dia de governo ele já viu que não era bem assim. Então, eu acho que essa crítica de levar 1 ano e 5 meses para sair daquilo que ele mesmo diz, basta recuperar lá o discurso dele, desde o primeiro dia de governo, a mim sou incoerente, que nem o Gustavo Bebiano. Né? O discurso do Gustavo Bebiano foi mais ou menos assim, que é aquela história que eu contei lá da arquiteta que está construindo a minha casa, que queria ficar com a minha obra, e que veio falar das cagadas da construção de 7, 8 meses atrás. Ficou 7, 8 meses sentado em cima da cagada e na hora que está saindo ela lembrou. Então eu acho que, a meu ver, eu acho Não, que mas ele tinha que ter saído, então ele tinha que ter saído no dia seguinte. Talvez não no dia seguinte, mas não esperar 1 ano e 5 meses. Quanto antes, mais legítimo seria o discurso, né? Exatamente. Então, assim, não precisava sair no segundo dia, não precisava sair no segundo dia de governo, mas não precisava esperar 1 ano e 5 meses e sair, porque não atenderam à vontade dele. Porque se tivessem atendido à vontade dele, ele teria ficado e continuaria defendendo o governo. Então, mas a eu acho meu que não ver, é preto no branco. Eu também acho que não é preto no branco. Eu acho que ele poderia ter saído depois de 6 meses. Né? Ele poderia ter saído de 8 meses. Até hoje. Mas o mais provável é que se o Bolsonaro tivesse cedido, porque assim, no final, foi quase que uma chantagem. Né? Porque a indicação do diretor-geral da Polícia Federal é prerrogativa do presidente da República. Eles poderiam ter um trato lá entre eles. Né? E ele falou: ó, se não for o cara que eu quero, eu vou sair. Se vai sair se não for o cara que você quer? Então vai ser o cara que você quer. Então, eu acho o seguinte: eu acho que tem um certo cabimento que você está falando, né? Você não zera o seu conta corrente, não é do dia para a noite que a coisa transborda, as coisas vão acontecendo, mas eu acho que demorou um pouquinho e vão dar uma cobrada aí. E na campanha, eu acho. Vão cobrar, claro. E acho que na campanha, uma coisa que vão falar para ele é assim: você só saiu do governo porque você queria ser candidato a presidente. Você saiu atirando, achando que ia derrubar o governo, e não derrubou. Você saiu atirando, falando cobras e lagartos, porque a mosquinha azul ali te picou. Só que na hora de você sustentar o que você argumentou na sua saída, no depoimento da Polícia Federal, você pisou no freio. Então, eu acho que aí tem uns flancos para o Moro. Sobre ele tirar foto de cangaceira, a gente brinca aqui e tudo, mas, na verdade, assim, se ele queria trazer para si a postura de anticandidato, daquele cara que não é político ou que veio para a política por fruto da circunstância, eu trocaria o marqueteiro. Porque ele acho que ele não está se propondo a isso. Se ele disse a vida toda que não seria candidato a político, e se ele se tornou... Aí, mas ele, nesse momento, como candidato, não está se propondo a ser o anti-política, nem nada disso. Eu acho que aconteceu, o Porto, sabe o que eu acho que aconteceu? Hipótese, tá? Hipótese. Pode ter acontecido. Ele chega lá, ele tem uma agenda, tal, aparece os caras com chapéu de cangaceiro, pô, veste aí. O cara fala, não, isso não.
Não, mas Você isso imagina? aí vai acontecer com todo mundo. Todo candidato Sim, vai botar o chapéu. eu acho que não sei. Exato. Eu não estou dizendo que seria Bolsonaro era um confortável. antipolítico também na última eleição, também se vestiu de cangaceiro. Enfim, isso aí Todos vão se vestir, como foi o próprio Fernando Henrique Cardoso, que para mim é a figura mais improvável que o faria. A questão apenas e tão somente, a meu ver, é que ele está político demais em muito pouco tempo. E eu acho que isso, de uma certa maneira, vai trazer, a meu ver, mais desgaste do que dividendo. Posso estar enganado. Vamos ver aí com o que o futuro Vamos ver como é dirá. que anda. Vamos ver o que o Mas futuro dirá. ele não é mais juiz. Ele até está recebendo salário do Podemos, ele é político. Acostume-se. Quem não gostar, vá atrás de um juiz. Por exemplo, o ex-governador do Rio, que era juiz, saiu, você vê que fez um belo trabalho. Mas assim, Nossa Senhora, hein? Se a expectativa em contém relação ao ironia, Moro. contém ironia. Se a expectativa em relação ao Moro for a mesma do Witzel, você acabou de tirar um monte de volta do Moro. Não, hein? ele não é mais juiz, ele já deixou de ser juiz faz tempo, há 2 anos já. Ele é político agora. Tem gente que diz que ele não foi juiz nem no processo, o que eu não concordo. Eu quero deixar bem claro que, para mim, tem dois Moro. O juiz, a meu ver, irretocável. O político, passível de crítica como qualquer outro. Olha só, não mas é os capítulos do Moro pós-magistratura dão munição a quem fala isso, concorda? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Pode ter sido correto e tal, mas que tem uma munição aí. O pecado original foi ele ter entrado no governo. Sim, A sucessão, tudo isso que nós estamos discutindo é uma sucessão de eventos pós o primeiro grande evento, sair da magistratura para se tornar um ministro, a meu ver, sem a musculatura política devida, né, para estar negociando ali. Ele é um cara que a vida inteira está acostumado a que se cumpra, né? E na política ele parece que não soube negociar muito bem. E acho que aí foi a mosca azul, né? Com certeza sopraram, né? A mosca azul picou ali e veja, se ele fosse, imagine que se ele tivesse persistido na magistratura, né? O que aconteceria com ele? Provavelmente nesse momento ele já, talvez não fosse ministro, mas já seria desembargador do TRF. Normal, né? Sim. Seria um passo normal. Já abriram vagas e ele já estaria lá. Ele já teria dado um passo a mais, né? Não seria simplesmente um juiz. Vocês se lembram da ligação do Dória para o Guedes? Lembra? Falando para chamar para sair do governo, esse governo acabou e tal. Eu acho que não. Lembro. Depois vamos recuperar isso aí. Né? Durante o pior momento de crise, pandemia, o Dória liga para o Guedes: olha, você está emprestando sua credibilidade, esse governo acabou, sai e tal. Eu acho que não ligaram só para o Guedes. Né? O Guedes se manteve firme ali, o seu compromisso e tal. Mas eu acho que naquela ocasião talvez não tenham ligado só para o Guedes, tenham feito mais ligações. O tempo dirá. Bom, falando em Guedes, indicações, sai do governo, entra no governo, finalmente lá a CCJ, né, o Alcolumbre colocou para votar e aprovou a outra indicação para o ministro do STF, o André Mendonça, que já tinha militado, se não me engano, e a memória não me trai, tanto na AGU como na Procuradoria. A indicação dele foi recebida muito efusivamente, né, pelas hostes bolsonaristas, mas em especial pela primeira-dama, Michele Bolsonaro, e muita gente criticou ali a alegria dela, critica a indicação, dizendo que ela mistura religião e tal. Eu queria a impressão de vocês. Tem uma galera aí que, pelo que já se manifestou, que eu já comecei até a simpatizar com o novo ministro, especialmente porque o próprio Sérgio Moro, excelente juiz, elogiou muito a indicação, a capacidade técnica do indicado. Eu queria começar aqui pelo Gutermann. Você também faz coro ao Sérgio Moro, que elogiou a indicação e a aprovação do André Mendonça para o STF, ou o fato dele ser religioso é algo que deponha contra ele? Eu não tenho como fazer coro ao Moro porque eu não sou juiz, né? Nem fui, nunca fui. Digo assim, digo na opinião, assim, né? Não, então, eu, assim, tecnicamente eu não tenho como dar palpite, porque eu não conheço, não milito na área, não conheço as espécies. Então vou reformular minha pergunta. Tecnicamente, você daria um voto de confiança ao Moro e compartilharia da boa impressão dele? Sim? Confia no Moro como um analista? Porque ele disse que a indicação do André Mendonça foi boa. Reformulei melhor? Ficou melhor ele é um cara
Ele é um cara. É muito, muito bom como você coloca, Porto, porque você manipula as nossas, como é que fala? Tendências, digamos Sim. assim, né? Não, ó, Então, como você sabe que eu gosto do Moro, então você não, só um coloca o Moro aí provocadorzinho. como Meu benchmark. papel é Mas tudo provocar um bem, pouco aqui, né? claro, tudo bem. Mas o ponto principal, me parece, eu até escrevi sobre isso, é que eu acho até teve uma crítica que eu levei em consideração ao meu post, que quem provocou essa anti uma parte, né, além da própria do próprio anti-evangelismo, né, que existe no país, né, que esse preconceito que existe contra os evangélicos, mas a própria postura do Bolsonaro em dizer que a indicação Terri- seria de alguém terrivelmente Terrivelmente evangélico. evangélico, né, ele próprio traz para si um peso que não seria necessário. Basta Você indicar, todo acha que é mundo de sabe que caso o cara é pensado pastor ou não? presbiteriano. Ele é de caso pensado, porque ele quer fidelizar aquele, né, a grey dele, e é mais um prego, né, não no caixão, mas nessa armação em torno do, né, desse núcleo duro dele, e faz parte disso. Agora, o que eu escrevi foi, na verdade, todo mundo tem suas convicções. Você pode chamar de convicção religiosa, pode chamar de convicção moral, pode chamar de convicção do que for. Você não é um papel em branco que processa a Constituição, O né? algoritmo, Então, né? o algoritmo de inteligência artificial que recebe lá a Constituição, quer dizer, ele nem precisava ter ministro, né? Você Se fosse simplesmente matéria exata, processa lá né? num robô, né? E que toma a decisão com base no que está escrito na Constituição. O próprio essa votação sobre o direito de transexuais escolherem a penitenciária onde querem passar, de cumprir a sua pena, está empatado 5-5. Então, 5 ministros votaram contra esse direito, né? Em tese, de uma minoria de escolher onde quer passar a sua pena. E não me consta que nenhum desses 5 tenha uma especial convicção religiosa. Eles fizeram Contra ou a favor, uma né? leitura, exato, fizeram uma leitura da Constituição e tomaram uma decisão. E eu não vejo por que o novo ministro não possa fazer o mesmo, com base nas suas convicções. Todos temos convicções, esse é o ponto. Sim. Né? Se a convicção é religiosa ou não, é claro, é que o pessoal pensa, não, o Estado é laico, o que significa que eu não posso cumprir nada do que seja determinado pelas religiões. Pô, não matar é alguma coisa determinada pelas religiões, A né? nossa sociedade foi constituída em cima de valores judaicos cristãos, né? Então, óbvio que eu não posso, isso está contra a Constituição, determinar que o culto obrigatório de acordo Sim. com determinada Fé. religião, né? Sim. Não existe religião oficial. E é só isso, porque o pessoal começa a falar, não, porque no Irã, o Irã é uma teocracia. Claro, vai você ser cristão no Irã, né? Isso sim é uma teocracia, porque é a religião Sim. oficial do Estado. Para você ser alguma coisa que não seja muçulmano, você precisa ter culhões, né? Então, na Índia, por exemplo, apesar de não ser uma teocracia, de fato lá é complicado, né? Sim. Aqui no Brasil, estamos anos-luz de distância desse negócio. Então, não vejo, realmente é uma discussão que não tem mínimo sentido. Ele só ganhou sentido porque o Bolsonaro diz que ia indicar alguém terrivelmente evangélico e a primeira-dama fez a dancinha da vitória, né? É isso. Não, o que eu acho mais incrível é que, assim, a ideia do Bolsonaro é se vitimizar, despertar nas pessoas um discurso que possa ser facilmente entendido como preconceito religioso e o pessoal cai, né? Porque eu não acho que isso é assim, que o Bolsonaro seja tão burro assim, né? Eu acho que ele provoca exatamente para tirar essa reação. O que você achou da indicação, Victor? Você Achei ruim. discorda, Não, portanto, de Sérgio Moro?
Não sei, a opinião do Sérgio Moro é irrelevante. A opinião do político, ele vai estar sempre dando parabéns. Não é opinião mais de juiz. Pô, peraí, amor. Peraí. Ué. Tá dizendo... Político, vocês estão muito ainda céticos. Quer ainda dizer que daqui mais. para frente, então, tudo que o Moro falar não se escreve, é tudo protocolar. Afinal de contas, ele é político. O post que ele fez em relação ao André Mendonça, falando da sua capacidade técnica, não quer dizer absolutamente protocolar. Vai falar o quê do ministro Não, Supremo? poderia não falar nada, né? Falar mal? Não, poderia não falar nada. Mas eu acho que esse é um excelente ponto. Ele tá querendo agradar o eleitorado evangélico. Fala assim, estamos no mesmo time. Não, o cara é político, Porto. Esquece. Entendi. Beleza. Tá vendo? Tá vendo? Ó, eu ainda guardo no meu coração alguma pureza, alguma ingenuidade de ter no Moro uma referência, né? Porque que é aquela referência que eu guardo dele como juiz, né? Um aplicador implacável da lei, um cara reto e tudo, e vocês já transformaram ele. Você deveria, não. Vocês já transformaram ele num demagogo qualquer. Você deveria baixar a sua expectativa em relação a ele, da mesma maneira que você baixou a sua expectativa em relação nunca ao Bolsonaro. Baixei, eu nunca baixei minha expectativa em relação ao Bolsonaro, até porque ela nunca existiu. Né? Eu tenho que ser ingênuo demais, mas vamos lá. Mas o que acontece aqui é o seguinte: eu achei ruim, não conheço tecnicamente, não posso julgar. Eu achei ruim porque o cara que faz um livro, puxa saco em homenagem ao Toffoli, já perde 1000 pontos. Mas espera aí, o Moro pode elogiar o cara e o cara não pode diplomaticamente elogiar o Toffoli? Não, o Moro é candidato a presidente, está elogiando o ministro Supremo. O outro já pensava em ser presidente do Supremo, ir para o Supremo. Faz tempo esse negócio do Toffoli. Faz tempo. Puxa saco do Toffoli. Porra, eu não gosto. Aí, quando ele assume o negócio, ele fala não sei o quê, um grande passo para mim, um salto para os evangélicos. Puta. Assim, essa conversa que ela deveria nem existir, porque a religião dele pouco importa. Ele poderia ter qualquer religião. Sim. Isso realmente é. Ela poderia fazer parte do conjunto de valores que o norteiam, mas não necessariamente ser exaltada para não ganhar exatamente esse caráter religioso, que não deveria ter. Na largada fala isso. Então, assim, para mim, não gosto. Eu acho que as indicações do Bolsonaro para o Supremo, elas estão alinhadas com o nível atual do Supremo. Pode ser que tenha uma ideologia mais para lá, mas o cara é o Toffoli do Bolsonaro. Ele é para o Bolsonaro o que o Toffoli era para o Lula. É isso. O que o Gilmar Mendes foi, o que o Gilmar Mendes era para o FHC. O Gilmar Mendes, eu diria que é um mal maior até que isso. Ele está mais amplo até. O Gilmar é mais inteligente. Ou o Celso de Mello para o Sarney, já aposentado, o ministro Celso de Mello, conhecido, um juiz. Aí eu vou discordar. O Gilmar e o Celso de Mello estão num nível superior. Sim. Se torna piores. Sim, intelectualmente superiores, o que faz com que... É tipo o Pink e o cérebro, né? Eles são tecnicamente muito... Tanto que quando o Toffoli entrou, o Gilmar já... Vem cá, amigo. Vamos conversar. Não, tanto é que o Celso de Mello que deu para os advogados petistas o caminho para que eles recorressem lá, né? Do mensalão, né? Que foram os embargos infringentes. Eu acompanhei bastante aquelas votações e, a certa altura, ele disse o seguinte, que aquela argumentação de que eles não estariam podendo exercer a plenitude da sua defesa porque não havia uma Câmara, uma Corte Superior a se recorrer, né? E que toda decisão deveria ser passível de recorrer. Falei, não, tem sim, tem os embargos infringentes. Né? Ele rolou a bola para os caras, né? E para os caras chutar, né? Não, tem sim, tem um embargo infringente. Eu concordo plenamente, Charles, eles são muito melhores, portanto, muito piores. Mas é isso, eu acho, o tempo pode desmentir, né? Sim. Às vezes, as indicações, por exemplo, você tem indicações feitas na era Lula que não foram tão ruins assim. Depois os caras se mostraram mais apolíticos, né? Joaquim Barbosa, por exemplo. Joaquim Barbosa é um deles, né? Joaquim Barbosa é um deles, sem dúvida. O próprio Fux, né? O Fux meio que foi traíra para os petistas, né? Sim.
Então, você tem... Diz que você matava tem no peito, pero no mucho, né? Mas essas do Bolsonaro me parece de fora que são caras que não são nenhuma sumidade jurídica e que estão, né, estão no bolso do presida. É isso, o Supremo é isso. No fundo, é um Bom, tribunal político, né? Essencialmente, não tem nada de... É um político, se move ao sabor do vento. sim. Mas, assim, não Bom, gostei da explicação. eu diferente de vocês, que carregam tanto ceticismo em seus corações, eu prefiro crer nas palavras do agora candidato, mas sempre eternamente juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, que elogiou a indicação e aprovação do ministro André Mendonça. Concordo que a questão religiosa não deveria fazer parte, nem o presidente politicamente falar, eu acho que ele tem ali um objetivo, né? Se martirizar, despertar esse sentimento que a gente sabe que existe mesmo de preconceito religioso contra os evangélicos, mas no caso do próprio ministro mencionar isso, eu acho que de certa forma infeliz, mas fico com a avaliação do nosso candidato Sérgio Moro, diferente de vocês que já o transformaram num demagogo qualquer, eu não acho isso. Bom, Eu de fato mudo meu voto, acompanho o relator não, o voto divergente, Vitor Loyola, com relação a essa opinião do Moro, é a opinião de político, é verdade, eu não tinha notado isso. Uma pena que vocês, em tão pouco tempo, já o tenham transformado em mais do mesmo. Eu ainda sigo acreditando no ex-juiz Sérgio Moro. Bom, o papo estava bom, agora vamos falar de futebol, antes das nossas considerações finais. Se vocês me permitirem, eu gostaria de colocar uma opinião que, para minha surpresa, gerou polêmica. Fiquei surpreso com isso. Muitas pessoas não concordando, questionando, falando que eu faço uma análise apaixonada do futebol, que eu não tenho parcialidade nas coisas que digo, então eu gostaria de inverter um pouco a ordem e começar. Na minha opinião, e aí vocês podem concordar ou não, eu acho que ao final de 2021 surgem 3 grandes favoritos para 2022, para os títulos que serão disputados em 2022. Primeiro, né, temos o Atlético Mineiro, que saiu de um jejum de 50 anos do Campeonato Brasileiro, aliás, jejum para o qual o São Paulo contribuiu, sendo campeão brasileiro em 1977, lá no Mineirão. Né? Esse, então, como o atual campeão brasileiro, ele naturalmente é um favorito. Segundo, o São Paulo, que conquistou o título regional mais disputado no país, né? Que teve como vice o Palmeiras, que, entendo, ganha a Libertadores, se junta ao São Paulo e o Atlético como os 3 favoritos para o próximo ano. Eu queria as considerações de vocês, saber se vocês concordam com a imparcialidade da minha análise ou se fazem coro aos meus detratores que dizem que eu julgo com paixão, como se for um torcedor qualquer. O que você acha, Victor? O São Paulo é a 5ª força do estado hoje. Por que você diz isso? Baseado em que? Palmeiras, Nós somos campeões. Quem é o atual campeão paulista? Não. O atual campeão paulista. Quem é campeão paulista? Em maio de 2021, o São Paulo estava bem posicionado. Quem é o atual campeão paulista? 7 meses depois, o que se viu? 7 meses é nada. O Palmeiras na Libertadores, o Corinthians Palmeiras campeão na Libertadores, Corinthians na Libertadores, Bragantino na Libertadores. O Santos, quem diria, pode até beliscar uma vaguinha. São Paulo também pode. São Paulo precisa de conjunção astral impossível. São Paulo não, vai eu acho que o São Paulo só não vai. Não, São Paulo eu acho que só não vai para a Libertadores porque para os patrocinadores da Sul-Americana esvaziaria a competição. Então, mercadologicamente falando, seria melhor o São Paulo na Sul-Americana. A 5ª força, eu acho que como 5ª força, como aspiração, ganhar um título paulista, sendo a 5ª força, seria um mérito, um bicampeonato. Mais do que isso, acho que... Eu, lamentavelmente, acho que sua análise ela é bastante enviesada, não leva em consideração que o atual campeão, em todo o solo bandeirante, onde você está agora, Vitor? Você está no Morumbi? Estou. Está no Morumbi. O senhor, Marcelo Gutermann, o senhor está onde? Na região de Pinheiros? Exato. Ambos, neste momento, pisam o solo onde o São Paulo é o campeão. Marcelo Gutermann, você faz coro, acompanha a Vitor Loyola nessa terrível e tendenciosa análise? Olha, eu não sei nem o que dizer. O ano que vem
o ano que vem, o futebol brasileiro é uma caixinha de surpresas e vamos ver aí, né, o que o professor tem vai para dizer para nós? acontecer. É A isso. gente veio para somar, não veio para dividir. Há rumores, inclusive, que o mitológico treinador está para receber um pé no seu traseiro. Porra, de novo? Mas, Seria a ó, segunda. veja só, Bicampeão de pé no traseiro, meu. deixa eu falar Que uma coisa para isso? vocês. Existem figuras ao longo da história das quais as pessoas não conseguem ficar indiferentes. Então é aquele famoso ame ou odeie, mas não dá para ser indiferente. O Rogério Ceni é esse. Ninguém fica indiferente ao Rogério. O Rogério importa, ele importa. Uns amam, outros odeiam. Eu, particularmente, como torcedor são paulino, por tudo que ele representa pelo clube, por toda a experiência que ele acumula e pelos resultados que na sua breve carreira como técnico ele já conseguiu, eu acho que o São Paulo deveria mantê-lo, mas vamos ver aí o que o futuro nos reserva. O Ceni é mais ou menos que nem o Moro. Um baita de um goleiro. Como goleiro, irretocável. Irretocável. Agora migrou para ser técnico, amigo. Virou vidraça, vai levar porrada. E assim, tá bem júnior. Né? Eu acho que ele foi o maior ex-volante que o Brasil não teve. Porque ele deveria ter sido volante. O Oeiro que indicou ele para o São Paulo fez a bobagem, ele é goleiro. Vai ser volante, vai bater essas faltas e tal. Ele seria titular. Talvez na Copa de 2002, no lugar do Cleverson. Seria o volante, Rogério Ceni. Daí, como goleiro, ele foi terceiro goleiro. Não. Os três estavam no mesmo nível. Dida, Marcão e Rogério. Daí eu dizer que nossa geração é privilegiada, porque nós vimos nomes do esporte inesquecíveis. Michael Jordan, Roger Federer, Ayrton Senna, Usain Bolt, Rogério Ceni, quer dizer, nomes únicos, Diego Maradona, nomes que foram únicos nas suas práticas esportivas. Bom, meus amigos, chegamos aqui ao final, gostaria de abrir... Peraí, só antes de encerrar o capítulo futebol, eu queria prestar uma homenagem ao Vitor, porque nós ontem fizemos a torcida do Flamengo cantar time, vergonha, time sem vergonha. Que beleza. Foi épico. Gostei muito. Toda vez que acontece isso, eu bato palmas. É a minha única alegria, né? Vamos lá, Victor, quais são suas considerações finais? Eu fiz rapidamente, como eu estou no computador, eu vou fazer me habilita aí para eu fazer Tá, pode fazer. O negócio de tela. Então, vamos lá. Dica do dia. Dica da semana. Estão vendo, não? Sim. Casa de Papel, a segunda parte da última temporada. E aí, a segunda parte é boa? É boa. Assim, é um negócio que ele já passou do tempo, né? As fórmulas se repetem. Sim. Né? O professor é o MacGyver, né? Aquele cara que está sempre achando uma saída mirabolante. Então, você está sempre esperando qual vai ser a alternativa que ele vai encontrar. Mas é legal. É bastante intenso, apesar de tanto essa primeira parte quanto a segunda tem muito flashback, que eu acho que se enrola um pouco. Eles já estão enchendo linguiça, já estão. Então, eu espero que... Eu não terminei ainda. Eu espero que, quando eu terminar, seja o final mesmo, porque não tem mais como encher linguiça. Mas, como entretenimento, vale. Show. Ela pipocou aí na minha tela do Netflix e eu tô no terceiro episódio. Vamos lá. Quando você acabar de assistir, assiste Yellowstone. Não? Qual? Yellowstone. Yellowstone. Com Kevin Costner. Excelente série. Qual que é a bola dentro e qual que é a bola fora? Deixa eu... Tem um problema aqui. Cadê a bola? Aqui. O Victor fez até lição de casa. Mano. Olha aí. Bola... Opa! Eu não gostei. Bola fora. Bola fora, Pibinho. É o Pibinho. Pibinho Dolão. Recessão técnica, 2 trimestres, Dolão, inflação é um efeito global, mas a nossa é a segunda maior. Então, assim, a economia não está num momento bom e isso vai ser
a maior pedra nesse sapato do Bolsonaro ano que vem. Então, ok, no filme, o primeiro ano da pandemia não foi tão ruim em termos relativos, mas esse ano está sendo bem fraquinho. No acumulado, a gente já começa a retornar aos padrões usuais de mediocridade. Então, a minha bola fora da semana. E a bola dentro? A bola dentro para o São Paulo, né? Grande ano do São Paulo. Tô achando que tem uma provocaçãozinha aí. Não, é a bola dentro. Porque eu tô pegando um pouco desse otimismo do meu amigo Porto. Foi um grande ano. 15 não anos caiu, né? 15 anos sem ganhar estadual, 9 anos sem ganhar um título. Foi campeão estadual. Né? Eu acho que chegou nas quartas. Não é um campeonato estadual qualquer. Chegou nas quartas da Libertadores, nas quartas da Copa do Brasil. Vai terminar o Campeonato Brasileiro como o 13º colocado. Eu acho que o torcedor do São Paulo... Acho um pouco precipitado da sua parte falar isso. Podemos terminar em melhor satisfeito, posição. né? Que eu acho que foi um ano histórico. Na verdade, o torcedor São Paulino... Eu acho que é uma bola dentro. Não, o torcedor São Paulino, ele é um satisfeito por natureza. Mesmo, vamos pensar assim, aquele jovem, nós estamos em 2021, imagina aí um jovem de 16 anos, esse cara já nasceu tricampeão do mundo. Entendeu? Então não é pouca coisa. Então, assim, de fato, o São Paulo teve um ano interessante. Né? Começamos um processo de reestruturação, fomos campeões do maior torneio regional do mundo, né? E despontamos aí como um favorito para 2022. Eu discordo veementemente da sua ironia. Então, por isso, você concorda comigo que é bola dentro? Eu acho que sim, ano inteiro falaram em Z4, rebaixamento e... Foi um ano espetacular. Você concorda comigo? Não acho que foi um ano espetacular. Foi um ano... Não, foi um ano bom. Nós ganhamos o Campeonato Paulista, não fizemos um bom Campeonato Brasileiro, ficamos ali na ressaca do Paulista, mas ao final fica comprovada aquela máxima, que gigantes não caem. Vale para o Santos, então. Vale para o Flamengo e vale para o São Paulo. Time grande cai. Agora o gigante não cai. Ficaram o ano inteiro falando de Z4. São Paulo está terminando o ano, podendo até disputar Libertadores de América. Bom, o senhor já abusou da sua cota de provocação e agora eu passo a palavra ao ilustre ministro Marcelo Gutermann. Vamos ver aqui. O que nós temos? No último programa eu falei 2 bolas fora. Nesse programa eu vou falar 2 bolas dentro. Não, é raro isso, hein? Vamos lá. Muito raro, muito raro. É raro isso. A primeira é para o improvável ministro Barroso, que disse isso que está aí, eu vou ler. É sobre o marco do saneamento, né, que foi aprovada a constitucionalidade do marco do saneamento, e ele disse isso que está aí. A nova lei procura enfrentar o velho preconceito que ainda subsiste na sociedade brasileira contra o investimento privado, mesmo para fazer coisas boas. Pense que o investimento privado em saneamento básico deve ser uma mudança de paradigma, investimento privado com concorrência, porque precisamos enfrentar a cultura de falso capitalismo em que existe reserva de mercado e financiamento público para tudo. Bom, para tudo, né? Caraca, meu. O cara virou o Milton Friedman do STF. Confesso que eu me desci. Impressionante. É difícil ver um homem público. É difícil ver um homem público no Brasil falar algo assim, né? Parece que é um país onde o lucro e o capital privado são tratados de maneiras quase pecaminosas, né? É excelente bola dentro. Eu compartilho dela. Mas se fosse para escolher um ministro que falasse isso, eu votaria nele. Não, para mim, sistemas de eu diria o Fux. Tal, ele tem ele ou o Fux. São só os dois que poderiam falar isso. É verdade. Os outros 9, esquece. Concordo plenamente. Excelente bola dentro, apesar de não ter nenhuma simpatia pela figura em questão, mas o que valoriza ainda mais a bola dentro. É isso aí. A outra bola dentro vai para a querida Mari, que finalmente foi ao ar a nossa entrevista. Verdade, demorou um pouquinho mais do que a nossa programação original. Minha culpa. Ficou muito boa.
Eu Ficou gostei mesmo. muito ela é muito esperta, fez as perguntas, enfim, muito desenvolta, né? Sou suspeita a falar porque sou E tio, mas ela mandou bem mesmo, e você, como entrevistado, sensacional. então o programa ficou muito bom. Quem quiser, tá lá no YouTube, né? Lá no Tá, canal no canal da da nossa empresa, Núcleo Nucleopar Par. Investimentos. Ficou muito legal mesmo. Então eu sugiro fortemente, ficou legal mesmo, Parabéns, principalmente Xará. para os mais jovens. E você manda bem demais, muito didático, pô, é muito legal. Foi um belíssimo encontro. E a minha dica vai para esse documentário na HBO. O documentário em si, ele não, assim, não é dos melhores que eu assisti, né? Um pouco lento, tal, mas para quem viveu na época, né, do Collor, tem muita imagem da época e ele vai e a Zélia é a E estrela, a né? Zélia? Essa é a Essa é a Zélia. Zélia? A Ela veinha. tá morando, ela tá, né, já na Nossa, meu, o época, tempo tá em, voando. em 2000 desculpa, em 1990, ela estava com 35, 36 anos de idade, Isso. né? Então, hoje ela está com mais de 60. E quase 70, né? Estamos falando de 90? Isso aí, 31 anos 60, atrás. é isso aí. Então, 66 anos. 60 e alto aí. 66, 66. É isso aí. E ela é entrevistada. Ela, na verdade, não é entrevista naquele formato que você não ouve a pergunta, né? Só as respostas. É ela e a Lilia Vitfib, que foi destaque, foi a Nossa, jornalista da época, sensacional. né? O embate das duas, sensacional. Pois é. Então é muito interessante, porque você vai pegando a história, tal. Depois tem lá um negócio, uma família que perdeu tudo, tal. Isso é a parte mais fraca. Mas quando pega ela, tal, o Gustavo Loyola, que era o presidente Aparece o do Banco Ibrahim Central Eres? na época, não aparece o Ibrahim Eres, mas ele não é entrevistado, A né? Ibrahim Eres foi Hoje sensacional. Colocaram um cara Bernardo que Cabral, parece? o não Bernardo apareceu Cabral até hoje. aparece todo mundo, o Saiu Candir, para né? fumar um cigarro em Paris e não apareceu até hoje. Então, mas muito legal. Assim, para quem viveu tudo que aconteceu na época, tal, as reportagens da época, como é que, né? E vai pegando esses fios e vai juntando nas entrevistas, né? Hoje, como é que aconteceu, tal. Então, é minha dica. Bom, vamos lá. A minha bola fora vai para o ministro nomeado para o Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, exatamente por aquilo que o Vitor havia dito, né, dele mencionar a religião por conta da sua indicação. Acho que foi uma menção infeliz. A minha bola dentro vai para o mesmo tema, mas dessa vez para o ex-juiz Sérgio Moro, que, a meu ver, diferente do que pensam meus amigos, acho que ele não foi protocolar, não. Acho que ele teve desprendimento e realmente fez um elogio que poderia ser cobrado, né, por seus simpatizantes. Afinal de contas, ele estava elogiando uma indicação feita pelo Bolsonaro e eu acho que ele fez fazer valer aquilo que de fato ele acha. Diferente dos meus amigos que estão dizendo que ele já é político, acho que não. Acho que ele teve um desprendimento ali, merece. Para mim, foi uma bola dentro que ele deu. A dica que eu vou dar é o seguinte: a minha dica é Florianópolis. Cara, eu amo essa cidade, ela... Puxa vida, que lugar especial do Brasil é Florianópolis. Sim, praias muito legais, excelentes restaurantes. Olha, que o brasileiro que não conhece Floripa deveria guardar um pouco do seu tempo e dar um pulinho aqui nesse pedaço de Brasil tão peculiar e tão bonito. Eu realmente, sei lá, já perdi a conta quantas vezes vim para cá, e a minha dica é: venham conhecer Floripa, porque vale muito a pena, tá bom? Uma sequência de camarão lá na Lagoa da Conceição, ou ir jantar no Ostradamus, por exemplo, que fica ali em Ribeirão da Ilha, ou no Arante, ali na Praia Pântano do Sul. Realmente tem restaurantes maravilhosos, a Praia de Daniela ali, no norte da ilha, praia calminha, boa para as famílias. Olha, realmente muitas dicas. Qual é a outra dica, Thelma? É verdade, fazer o passeio para a Ilha do Campeche, um pedacinho de Caribe aqui no Brasil. Mas é isso, meus amigos. Apesar da versão Pocket, nem por isso menos agradável estar com vocês aqui. A gente mata a saudade do Clê e do nosso zagueirão na semana que vem, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e uma boa noite para vocês. Valeu, galera. Valeu, Tchau. abraço, tchau, tchau. Abraço.